Dia 2 de agosto de 2021, ontem, dia 1º de agosto, foi celebrado o Dia Mundial do Apoio ao Aleitamento Materno. Nós estamos no mês de agosto, que é conhecido também como o mês de apoio ao aleitamento materno, a campanha Agosto Dourado. E para falar um pouco mais sobre os benefícios do aleitamento, para falar sobre um curso que vem pela frente, sobre aquilo que o SESC vem desenvolvendo, a gente está recebendo aqui a Juliette Carvalho, que é nutricionista do SESC, que vai falar sobre a alimentação das mães, alimentação para os bebês, também os benefícios do leite materno e a saúde da mulher. Bem-vinda aqui à Rádio Independente, Juliette Carvalho, tudo bem? Boa tarde. Obrigada, boa tarde, ouvintes. Fale um pouco pra gente, eu acho que ia começar aquilo que a gente falava nos bastidores da história, né? Por que esse dia 1º de agosto, que é celebrado o Dia Mundial do Aleitamento Materno, por que o mês é o Agosto Dourado e o que se tem de reflexos, né? Desde que isso começou a ficar mais forte, a gente percebe cada vez mais a importância dessa data e as mães fazendo questão de enaltecer isso também na data. Sim, então o Agosto Dourado, né, ele foi criado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, né, que a gente chama. Então, o Agosto Dourado, ele é dourado por causa do aleitamento materno. Então, a OMS considera o leite materno como padrão ouro. Então, por isso, né, que veio essa cor do dourado que a gente chama. Então, durante todo o mês de agosto, são dadas orientações práticas para conseguir, então, as mães realizarem um aleitamento materno, né, de forma exclusiva, da forma que tem que ser, porque cada vez mais existem mais dúvidas, né, acabam, às vezes, algumas mães não realizando a amamentação, que é tão importante, tanto para a saúde do nenê, quanto para a saúde da mãe. Então, o agosto ele é voltado para isso, para orientações, para as práticas que orientem o aleitamento materno certo, né? Como que deve se fazer, em quanto tempo, alimentação, tudo isso. Juliette, você como nutricionista tem um conhecimento da importância desse leite materno e a gente vê muitos mitos ou talvez algumas teorias que tem que dar suplemento para a criança ou que tem uma idade certa para parar de amamentar a criança. O que acontece na prática? Qual a indicação que se dá? O leite materno ele pode se alimentar uma criança até qual idade? Não tem idade? Depende do tempo da criança? Sim, existem vários mitos, né? O leite materno, né, por ele ser exclusivo até os 6 meses de idade, o recomendado é não dar outros alimentos para as crianças antes dos 6 meses de idade. Porque muitas pessoas acham que a criança nasce e já está pronta, já está formada, né? Mas não. Alguns órgãos ainda vão se formando até os 6 meses de idade e o intestino é um deles. Então, até os 6 meses, a criança não está com o intestino todo formado, né? Ele vai se formando. Então, a introdução de alimentos antes dos 6 meses de idade, sem ser o leite materno, que é o que a criança vai estar preparada para receber, pode surgir, né, várias doenças, várias alergias, tanto que hoje em dia está cada vez mais alto crianças com intolerâncias, com alergias alimentares, que através dos estudos mostram que uma das causas é pela introdução de alimentos antes dos 6 meses de idade. Então, o aleitamento ele pode ir até 2 anos, né, 2 anos e pouco da criança. Então, a partir dos 6 meses de idade, começa a complementação de alimentos, né, que começa a estar introduzindo outros alimentos na rotina da criança. Então, o leite materno, ele é essencial, então, para os nenês conseguirem crescer, né, não passar por nenhuma doença. Então, o leite materno, ele aumenta muito a imunidade do nenê. Então, tem todos os nutrientes que o nenê vai precisar. Às vezes a gente vê, né, aqueles mitos, né, às vezes, precisa dar aguinha, precisa dar chazinho, que está com cólica. E não precisa. No leite materno, ele tem todos os nutrientes adequados. O que acontece, às vezes, é que o leite materno, ele é por fases, tá? Então, tem a fase da aguinha, que é para hidratar o nenê, né? Tem a fase que é mais da gordura, que é mais um leite mais amarelo, né? Que vai ajudar para a criança para ganhar peso. O que acontece, às vezes, é que a mãe, sem saber, ela acaba trocando muito de seio na hora de amamentar.
E isso não é legal. Então, é legal que esvazie todo um seio para depois, né, se a criança ainda tem fome, ir para o outro, para a criança conseguir, então, estar obtendo todas essas fases ali do leite, né? Então, para obter a imunidade, a água, né, a gordurinha, para conseguir estar ganhando peso e ficar saciada a criança. Só para pegar ainda nesse gancho, no caso das mães que não têm, que têm dificuldade na produção do leite materno, qual é a dica? O que substituir nesses casos? Então, tem algumas mães que realmente têm dificuldades, né? Tanto que a gente fala, a única mãe que não pode amamentar é alguma mãe que está tomando um remédio bem forte, né? Que pode estar passando ali pelo leite materno. Mulheres com patologias, às vezes de doenças sexualmente transmissíveis, né? Também não podem amamentar. Fora esse grupo, qualquer mãe consegue estar amamentando. E a produção do leite, se a mãe, até mães que estão escutando, né, essa entrevista, estão notando que a sua produção de leite está baixa, ela pode conseguir aumentar essa produção de leite. Então, o nosso corpo ele vai produzindo conforme a criança vai precisando. Então, muitas vezes, se o nenê está com pega errada, né, não está fazendo uma pega correta no seio, se a mãe não está com uma alimentação adequada, realmente essa produção de leite ela pode diminuir, tá? Mas tudo é estímulos, tá? A gente estimulando, o leite ele começa, aí ele volta, né, a ser produzido. Mães que têm nenê por cesárea, geralmente demora mais para descer o leite. Mas igual tem que ficar estimulando que o leite ele vai descer. Mesmo porque o hormônio da produção de leite, né, a ocitocina, ela tá ali presente na produção do leite, é o mesmo hormônio que é das contrações, quando a mulher ganha de parto normal. Por isso que em parto normal o leite ele desce mais fácil, porque esse hormônio ele já está sendo produzido ali para as contrações. Então, se tiver com produção baixa, a gente consegue estar aumentando essa produção através de uma pega adequada, de massagens no seio e de uma boa alimentação. Juliette Carvalho, nutricionista do SESC, há tempo já, e esse Dia Mundial da Amamentação, ele já vem desde 1992, né, pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, e aí nós temos 29 anos, então, né, nesse ano de 2021. Agora, eu acho que nesse ano, a Covid-19 fez despertar ainda mais a importância do aleitamento materno, tanto é que agora já está sendo aplicado, inclusive aqui em Lajeado há mais semanas, mas recentemente, agora semana passada, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro as mulheres que estão amamentando como grupo prioritário, para que elas sejam vacinadas e que através do seu leite imunizem também os seus filhos. Acho que é uma prova disso, né? E como é que você classifica, né, essa novidade, essa, entre aspas, briga, né, que foi feita, uma grande campanha, muitas manifestações Brasil afora pedindo para que isso fosse reconhecido e agora de fato acontece. Sim, é um grande ganho, né? Inclusive, mães gestantes que foram vacinadas já têm bebê nascendo, né, protegido contra o vírus. Então, isso é um grande ganho para a saúde. Então, no leite materno, ele consegue estar passando várias vitaminas e nutrientes, inclusive a imunidade. Então, o nenê ele fica com imunidade, então isso, claro, né, não foi do nada, né? Por isso que teve várias brigas, né, para ver se realmente iria dar certo, se não iria ter nenhum risco para a saúde da mãe e saúde da criança. Mas isso hoje a criança já vai nascer protegida, né, contra o vírus. Então é um grande ganho que a gente consegue através da saúde e da mãe poder estar fazendo esse papel também de já conseguir estar imunizando o seu filho através do leite materno. E já falando nisso do leite materno, e a gente falou antes, né, que existem vários mitos também, né, através da alimentação. Muitos nutrientes, muitos alimentos acabam passando no leite materno. Por isso, quando a gente fala em alimentação, para a mãe se cuidar, né, em se alimentar, várias coisas através que ela come, de alimentos que ela consome, ela pode passando através do leite e está causando algum prejuízo na criança, né? Cólica, agitação. Então, tem que cuidar muito também a alimentação materna. Porque o leite, ele né? A gente diz que ele é uma via de regra entre a mãe
e a criança, que a mãe consegue estar passando ali todos os nutrientes, então tem que passar coisas boas, né? Então a mãe tem que se preocupar, sim, enquanto está amamentando, de estar conseguindo ter uma alimentação mais saudável. Essa alimentação é saudável em geral? Comer frutas, verduras, coisas integrais? Ou tem coisas mais específicas para a mãe que amamenta que não pode ingerir? Como o caso da bebida alcoólica, que é algo proibido. Tem algum alimento que seria proibido, entre aspas? Sim, a bebida alcoólica, então, é uma, né? O álcool, ele consegue estar passando através do leite e passando para a criança. Tanto que tem o mito da cerveja preta, né? Que cerveja preta aumenta a produção de leite. Então, é mito, né? Isso não existe. O que realmente vai aumentar a produção de leite é o consumo de água que essa mãe faz, tá? Então, o consumo de água tem que ser bem grande dessa mãe para conseguir ajudar na produção de leite materno. A alimentação de via geral, né, uma alimentação saudável, né? Claro que o café tem que dar uma controlada por causa da cafeína. Mulheres que bebem muito chimarrão, tanto na gestação, que o nenê fica mais agitado, quanto depois também pode estar passando ali no leite materno. Então, tem que cuidar. Uma mãe que gosta muito, por exemplo, de chimarrão, tem que cuidar quando é as mamadas, né? Para estar tomando chimarrão longe ali de amamentar o nenê. O chocolate, eu acho que nessa mesma linha também, né? Sim, o chocolate ele é mais voltado para a gestação, né? Até tem mulheres que comem chocolate e depois vão fazer eco para ver o nenê mais agitado. Então, acontece disso também com o chocolate. Mas o chocolate vai mais ali na gestação, né? Que acaba dando mais uma agitada no nenê. O Ministério da Saúde lançou também na semana passada uma campanha que diz o seguinte: todos pela amamentação é proteção para a vida inteira. E chama atenção aqui os dados que o Ministério da Saúde passa, dizendo que a amamentação materna é uma forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil, sendo capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores de 5 anos. Tem muita resistência ainda, Juliette, de mães que não querem amamentar ou que amamentam, sei lá, 2, 3 meses, e a campanha aqui, ela procura que pelo menos nos 6 primeiros meses aconteça essa amamentação. Como é que vocês veem? E também se teremos ações aqui pela região, não sei só do SESC, outras ações que você esteja conhecendo, né? Eu me lembro em anos anteriores até a hora do mamaço, o dia do mamaço que acontecia em vários municípios da nossa região. Sim, até esse trecho que tu leu foi o trecho que eu postei ontem no Insta, né, falando do agosto dourado. Então, isso chama bastante atenção, isso para os 13%, né, de mortalidade infantil ali. Então, o leite materno não é só, às vezes as pessoas pensam que é só naquela fase, né, quando a criança está nenezinho ali, mas não. É uma vida adulta que a criança tem protegida contra várias doenças, né, contra várias coisas que ela pode estar pegando, e ela vai estar imunizada, então, por causa do leite materno. E falando também no início que eu falei sobre as alergias, intolerâncias. Então, existem muitas mães que não querem amamentar, né, por vários motivos. Um é estética. Então, né, por o seio ficar daqui a pouco mais caído, por daqui a pouco tá dando de mamar em locais públicos. Então, existem bastante, infelizmente, e isso a gente vê que cada vez mais está aumentando. Cada vez mais as mulheres estão amamentando menos. Então, por isso que essas práticas são tão importantes, né, para a gente estar falando a importância do leite materno e que realmente isso causa, assim, na vida da criança, né? O mínimo orientado seria até 6 meses da criança. Até 6 meses, isso aí. Até 6 meses é o exclusivo, só leite materno. Só leite materno. E quando você fala que é cada vez mais está aumentando, o que representa hoje em dia? Percentualmente, tem algum dado nesse sentido aqui na região, ou até mesmo em nível de Brasil, de quantas mães que não amamentam até os 6 meses? Não sei te dizer de dados, mas a gente pode dar uma olhada nisso, mas de dados não sei te falar. Mas é uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, que se a gente não tem nenhuma prática e a gente não continua falando sobre a amamentação, daqui a uns anos, a amamentação vai ser só quando a mãe está ali no hospital e precisa dar de mamar e depois não mais, sabe? E cada vez mais vai surgir mais doenças. Tanto que hoje, antigamente, eu penso, né, quando eu era criança, era difícil ter crianças com problemas de alergia, intolerância, né? Pressão alta, obesidade, todas essas doenças que são envolvidas através da alimentação, né? E coisas externas. E hoje está cada vez mais forte isso, de criança não estar conseguindo, então, ingerir algum alimento porque dá alguma reação.
Então, nós precisamos ter um olhar mais atento para a amamentação e as mães, principalmente, né, delas terem mais consciência, assim, do quanto é importante ela fazer isso para a vida adulta, né, do seu filho, assim, para o crescimento dele. E para contribuir com essas campanhas, com essas ações, você vai ministrar um curso sobre aleitamento materno no final já do mês de agosto, isso? Mês de setembro, aliás, início do mês de outubro, para todo o Rio Grande do Sul, mas falando aqui pelo SESC de Lajeado como nutricionista. Como é que vai acontecer esse momento? Isso, então o Sistema Fecomércio SESC Senac então, vai realizar esse curso, que são rodas de conversas online, que terão 4 encontros, então. Então, o primeiro encontro vai acontecer ali na última semana de setembro e 3 encontros em outubro. Então, nessas rodas de conversa vai ser online, por isso que qualquer pessoa, né, de qualquer cidade do Rio Grande do Sul vai poder participar desse curso de amamentação. Nesse curso, então, das rodas de conversa, a gente vai falar sobre alimentação, saúde da mulher, saúde da mãe, os benefícios do leite materno. A gente vai ensinar a fazer a pega correta do nenê, né, onde que ele tem que estar pegando para gerar estimulação também de leite materno. Todas essas dúvidas, né, que as mães têm, que às vezes, né, quando ganha o nenê, fica apavorada sem saber o que fazer. Então, a gente vai estar tirando todas essas dúvidas. Então, as inscrições vão abrir agora já em agosto, no site do SESC RS. Tem alguma data? A gente não tem data ainda, mas a gente vai divulgar nos nossos canais das redes sociais. Então, no Instagram e no Facebook do SESC RS, a gente vai divulgar as datas certinhos, que vai começar as inscrições. Então, qualquer pessoa vai conseguir entrar no site do SESC e fazer a sua inscrição, então. Então, nesses 4 encontros, a gente espera, então, né, ter mães e pessoas daqui a pouco que querem, né, engravidar, de mulheres que querem engravidar, que já têm dúvidas sobre amamentação. A gente pode, então, estar tirando as dúvidas e estar explicando com esse curso, que também vai gerar certificado de participação. Muito bom. Tem outras ações aqui pela região, que saiba, de prefeituras, do próprio SESC, que não seja o curso, né? Que não seja o curso, não. Mas esses dias eu vi nas redes sociais, eu não me lembro aonde que eu vi, que o Mamaço, né, que acontecia aqui em Lajeado, foi online, vai ser online. Então, não me lembro que dia é, mas vai acontecer online. Vai ser uma experiência interessante. Imagina o choro online ali, vai ser... E ontem, que era o dia, teve alguma ação específica na região? Seu eu acho que não. Eu acho que não, porque, claro, né, se não fosse a pandemia, eu acho que com certeza, né, como tem todos os anos algumas ações voltadas para esse dia. Mas por causa da pandemia, restringe, né, as ações que serão feitas, porque a amamentação é uma coisa muito prática, né, ali para a gente estar fazendo. Claro que online a gente consegue estar falando a teoria e tudo, mas a prática mesmo é quase impossível a gente conseguir fazer ali, né, em meio à pandemia. Mas o ano que vem vai dar tudo certo, né? Ano que vem vai ter mais ações voltadas também para a amamentação. Olha o exemplo aqui que chega da nossa fiel ouvinte, tia Vilma, fez 98 dias atrás, foi isso, 98, né, isso aí. 98 anos de vida. E olha o que ela disse aqui, ela disse que amamentou seus 9 filhos e mais outras 10 crianças. Nossa. Imagina. Sim, até ontem eu Grande tia Vilma, belo exemplo. Até ontem eu estava conversando no Instagram com uma mãe que ela amamenta, e ela me falou isso, né? Às vezes as pessoas acham, quando tem gêmeos, quando tem trigêmeos, eu não vou ter produção de leite, né, adequada para amamentar todas essas crianças. Tu vê, a tia Vilma amamentou, né, várias crianças e nunca parou de ter leite. Então, a amamentação é isso. Quanto mais é estimulado, né, quanto mais o nenê mama, mais a mãe consegue ali estar aumentando a produção de leite. Então, é maravilhoso, né, como a gente falou no início. É a forma mais econômica da gente estar amamentando. Então, o nosso corpo da mulher produz, né? Então, durante 6 meses, pensa, a gente não precisa gastar com a alimentação da criança, né? Só leite materno. Juliette, muito obrigada por vir à Rádio Independente compartilhar conosco esse conhecimento, informações que são importantes. A gente tem que dar espaço cada vez mais falar sobre a importância do aleitamento materno. Obrigada pelas informações e o espaço está sempre aberto. Eu que agradeço, obrigada. E obrigada pelos ouvintes também, né? Que daqui a pouco surgiu alguma dúvida e eu consegui estar explicando essa dúvida para os ouvintes, tá? Obrigada.
Juliette Carvalho, nutricionista do SESC, então, que vai ministrar esse curso aí de forma online, final de setembro, início de outubro. As inscrições serão abertas pelo site do SESC RS. Qualquer dúvida também pode entrar em contato aqui com o SESC de Lajeado para ter mais informações. E vai ter esse mamaço online. Quero só ver como é que vai ser, mas que legal, né?